Pessoal, por que comunicação é tão importante para a liderança? Alguém? A verdade é que quando nós fomos criados, talvez por Deus, ou no que você acreditar, eu creio que seja por Ele colocou para nos diferenciarmos, para nos diferenciar das outras espécies, o poder da comunicação. E a gente se comunica em 3 níveis: verbal, e dentro do não verbal, por meio de expressões faciais e tonalidade de voz. Vocês já devem ter ouvido, por parte de vocês, da teoria 738-55. 7% da nossa comunicação é por meio da fala. 38% da nossa comunicação é por meio da tonalidade e velocidade de voz. E 55% são expressões faciais e corporais. Ou seja, a gente se comunica muito mais por meio da comunicação não verbal do que da propriamente dita, da verbal. E aí, talvez vocês já tenham passado por isso, eu passo por isso diariamente. Você manda um bom dia para tua esposa, ou para o teu marido, ou para o teu namorado, de repente você recebe de volta. Por que você está bravo? Eu mandei bom dia. Não, mas é que você costuma mandar bom dia, amor, ou bom dia com um coraçãozinho. Não, mas é só que eu estou com pressa. Não, você está bravo com alguma coisa. Ou seja, por meio de uma palavra, ela interpretou uma emoção minha que não é o caso. E aí gera um ruído de comunicação. E dentro de empresa é assim também. Quando a gente fala em liderança, liderança não é apenas no meio profissional. Liderança é na nossa vida pessoal também. E liderar, o Gisley passou muito rápido, e quando a gente fala de inteligência emocional, eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Mas liderar necessariamente está linkado. Ele falou sobre empatia. A empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Network, ou relações interpessoais, é o último pilar da inteligência emocional. Ou seja, o bom líder, um líder 360, um líder humanizado, ele necessariamente tem que ter muito bem definido esses 2 pilares. Ele tem que estar buscando a todo tempo ampliar a empatia e as relações interpessoais. Então, começando agora. Fica de pé, todo mundo, por favor. Acredito eu que nem todos se conheçam aqui. Então, vamos fazer 1 minuto de network. Se apresentando, nome e o que faz. Não precisa rodar tudo. Fala com o colega do lado, com a pessoa de trás. E desde já eu gostaria de agradecer ao Vladinei, que apresentou para a gente aqui os óleos essenciais da Doterra. Esse é o de tangerina, né? Então, quem tiver interesse, quem gostar de óleos essenciais, eu particularmente eu gosto muito. Quais são os tipos de comunicação? Algumas comunicações que existem e que devem ser evitadas. A comunicação agressiva é a pessoa impertinente, agressiva, mal educada, enfim. Às vezes até a tolerância é 0. O passivo é o que aceita tudo, submisso. A gente trabalha muito, inclusive, sobre esse tema no treinamento líder, que vai ter semana que vem. Quando a gente faz o teste da análise transacional, não sei se já ouviram, já fizeram esse teste, mas é um teste de psicologia que busca fazer com que você entenda em qual arquétipo ou qual personalidade você está em determinado momento. Então, nós temos as subpersonalidades do pai, filho e adulto. Dentro do pai temos o pai o pai agressivo, o pai acolhedor. Dentro do filho temos o filho adaptado, que aí entra esse comunicador passivo, e temos o filho rebelde, e aí temos o adulto, que normalmente é o cara mais chato. Mas isso tudo eu deixo para aquele outro treinamento. Temos ainda o passivo-agressivo,
e aquele que, por meio de piadinhas, acaba ferindo o outro, e às vezes intencionalmente, a grande maioria das vezes. E, por fim, o comunicador assertivo. E quem que é o comunicador assertivo? O comunicador assertivo é aquele que sabe se expor, sabe expor o que pensa, sabe a hora certa de falar e sabe como falar. Eu sou master em programação neurolinguística e um dos pressupostos da PNL é o seguinte: a responsabilidade de se comunicar é de quem se comunica, de quem fala, não de quem recebe. Então, se a pessoa não entendeu o que eu disse, a culpa não é dela, a culpa é minha que não soube me explicar, não soube me expressar no canal em que ela está recebendo a informação. Como assim, Olavo? Vamos começar pelo conceito de interpretação do mundo. Como que a gente interpreta o mundo? Como que a gente interpreta as informações? Como que a gente interpreta as situações, os fatos? Por nossos 5 canais de recepção: visão, audição, tato, olfato, paladar. Ok? Vamos resumir o tato, olfato, paladar em uma única palavra: sinestesia. Então, nós temos visão, audição, sinestesia. Perfeito? A gente interpreta o mundo por esses 3 sistemas. E é comum que um esteja mais aguçado que o outro em determinado momento. Então, às vezes, se eu estou me comunicando, se eu estou com a minha visão mais aguçada, com o meu canal da visão mais aguçada, eu vou interpretar o mundo por meio dela. E eu vou me comunicar por meio dela. Como? Utilizando, por exemplo, verbos ligados à visão. Por exemplo, o Gisley me oferece: Olavo, vamos dar o golpe num banco. Aí eu falo para ele: não vejo isso com bons olhos. É uma forma de dizer: vai dar merda, capitão. Desculpem, gente, as palavras, tá? Mas são as formas de dizer, são as formas de interpretar. E aí eu estou me comunicando no canal visual. Se ele me responde no canal auditivo, no canal da audição, vai gerar ruído na interpretação. Então é importante que nós entendamos o sistema representacional que a gente está atuando e para perceber qual sistema que o outro está atuando. E quando a gente se comunica com o outro, sabendo em que canal que o outro está, a gente se comunica na mesma frequência. E quando a gente se comunica na mesma frequência, a comunicação flui. Quantas vezes isso já aconteceu muito comigo, e sempre acontece, de conhecer uma pessoa, acabou de conhecer a pessoa, e parece que conhece ela há 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque muito provavelmente vocês estão se comunicando na mesma frequência, no mesmo canal, no mesmo sistema representacional. E aí a comunicação flui. Eis a importância de nós conhecermos esses sistemas representacionais. Como que eu faço isso, Olavo? Então é percebendo e praticando. Tá? Um outro pilar, um outro pressuposto da PNL é: se você quer compreender, se você quer aprender, faça. Então é praticando. Perceba como o outro está se comunicando. Quais os verbos ele está usando? Ele está usando, por exemplo, eu me sinto confortável nessa cadeira. Confortável, conforto, conforto, tato, tato, sinestesia. Nossa, isso não cheira bem. Odor, sinestesia. Um outro exemplo, esse silêncio é ruidoso. Às vezes uma briga, uma briga de casal, de repente fica aquele silêncio. Você pergunta para a mulher alguma coisa, ou a mulher pergunta para o marido, mas em silêncio. Fala: nossa, esse silêncio é ensurdecedor. Está dizendo: olha, alguma coisa está acontecendo que vai dar errado. Ela está no canal auditivo. Então, é a gente perceber qual canal a pessoa está mais aguçada naquele momento para a gente conseguir se comunicar no mesmo canal.
então eu vou estar fazendo isso, eu vou estar dissimulando, eu vou estar... você usou a palavra agora, em pouco eu me esqueci. Me comunicando no mesmo canal que a pessoa, eu vou estar fazendo com que ela fique submissa a mim, enfim, não é bem essa palavra, mas já ela chega. Não, não é isso. Você vai estar buscando uma comunicação harmônica com ela. Ok? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto para a comunicação assertiva. Um outro ponto para a comunicação assertiva é evitar a utilização da palavra não. Por que isso? Porque o nosso cérebro ele tem a dificuldade de entender o não. Ele não foi programado para o não. A escuta sincera, ela vem da empatia, inclusive. É você ouvir na essência o que a pessoa está dizendo. É você se interessar pelo que ela está dizendo. E quando eu digo se interessar, não é dar palpite na vida da pessoa, tá, gente? Não é dar opinião. Uma coisa muito importante na comunicação também é evitar dar opinião a menos que a pessoa peça. Mas ouça, escute atentamente o que essa pessoa, o seu colaborador, alguém da tua família, um colega da comunidade, enfim, está dizendo. Que talvez para você possa não ser importante, mas para ele sim. E quando você ouve ele na essência, quando você ouve ele com sinceridade, ele tem essa percepção de que está sendo ouvido. E às vezes para ele é o suficiente. O Gisley deu o exemplo há pouco do colaborador que não produzia porque precisava de um adiantamento, estava com um problema, enfim. E o gestor dele ouviu, fez o adiantamento e o rapaz produziu. Então, escuta sincera. O que é inteligência emocional? É algo que todos buscamos. Olá, você tem inteligência emocional? Eu busco a inteligência emocional. Estou longe de alcançar. Mas de quando eu comecei até hoje, eu já andei um bocado. Não faz muito tempo, eu não estaria aqui na frente se me chamasse. Eu morria de medo de falar em público. Tinha pavor. E a partir daí eu destravei e falei, bom, com certeza nesse mundo tem mais gente que tem medo de falar em público. Então eu vou ajudar. E hoje estou aqui. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você se conhecer. É você conhecer suas emoções, como elas chegam em você para você conseguir administrar. Não pense que você vai ter controle das emoções porque é mentira. Você não vai. Você não é robô que liga a emoção a hora que quer e desliga a hora que quer. Isso jamais vai acontecer, mas você vai ter administração sobre elas, porque você vai perceber como ela chega no teu corpo e toda emoção ela tem um caminho. Ela percorre um caminho. Sentir, frases, palavras, símbolos e reação física. Esse é o caminho que toda emoção percorre. Dependeu de fazer alguma coisa por alegria, por excesso de alegria. Mas é possível a gente administrar isso. Eis a importância da inteligência emocional. Nossa, Olavo, mas a inteligência emocional surgiu faz pouco tempo, né? Eu tenho um cara, um doutor, chama Daniel Goleman. Foi ele que compilou e criou o termo inteligência emocional. Mas inteligência emocional existe, ó, da época, acho que dos primórdios da vida. Se a gente olhar
Antes de Cristo já falava sobre inteligência emocional, não com esse termo. Mas olhando na Bíblia, por exemplo, amar é o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Isso é empatia. E dali a gente, o Gisley é teólogo, ele conhece muito mais que eu sobre isso, então ele pode trazer vários provérbios aqui que demonstram o que é inteligência emocional. Mas vamos para os pilares da inteligência emocional. Daniel Goleman, compilando todos os estudos dele, ele elaborou esses 5 pilares. Autoconhecimento, autocontrole, na verdade, é a administração das emoções, automotivação, empatia e habilidade social. É relacionamento interpessoal. O que é o autoconhecimento? Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida. É uma roda também, uma mandala. O Gisley vai administrar ela. Para buscar, para ampliar o autoconhecimento de vocês. Está na apostila de vocês também. Mas o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é você se conhecer em todas as suas faces, em todos os seus papéis. Quem é você? Se eu perguntar para quem é você, eu acho que essa é a pergunta mais difícil do mundo. Não é nem de 1 milhão, é de 1 bilhão. Alguém sabe me responder quem é você? E não é eu sou o Olavo. O Olavo foi o nome que meu pai me deu. De mau gosto, inclusive. E falta de criatividade, porque é o nome dele. A título de curiosidade, ele não era para se chamar Olavo, era para se chamar Cláudio. Aí chegou na época que ele nasceu, em 52, no momento que o batismo ali, que fazia o registro civil, e o padre entendeu. Minha avó, meu avô falou, Olavo, é Cláudio. E o padre entendeu Olavo e registrou. Isso é uma história verídica. E aí ele, para me castigar, ele falou, bom, já que meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com meu filho. Aí eu até tentei replicar para o meu, mas minha esposa não deixou. Mas quem é você? Eu não sou esse gordinho de 1,82 m, com 42 anos. Eu sou muito mais que isso. Quais são os seus papéis? Eu costumo comparar a nossa vida como talvez um teatro, um cinema, em que a gente, como ator, exerce inúmeros papéis durante a nossa vida. E é comum que nós exerçamos inúmeros papéis ao mesmo tempo. Então, eu sou o Olavo filho, eu sou o Olavo irmão, eu sou o Olavo marido, eu sou o Olavo pai. Eu sou eu como indivíduo. Eu sou o Olavo defensor, eu sou o Olavo treinador. E para cada papel existem submodalidades, subpapéis ali. O que eu preciso fazer para cada um deles? Qual papel você não está dando atenção para a tua vida? Esses dias meu pai me chamou a atenção. Eu estava lá em Araçatuba, nós somos de Araçatuba, e estava até um amigo meu de Três Lagoas lá. E a gente conversando, ele falou, olha, você precisa ser mais presente, você precisa ligar mais. Esse amigo meu falou assim, tomando puxão de orelha nessa idade, né? É de fato. A gente acaba focando em outros papéis da nossa vida e deixa de lado alguns que são extremamente importantes. Às vezes a gente deixa de lado papéis importantes por orgulho. Ah, a pessoa brigou comigo e eu que estava certo, então eu só vou voltar a falar com ela se ela vier pedir perdão. E aí, de repente, algo acontece e você fala, eu podia ter voltado a falar antes de acontecer isso. Eu podia ter ido visitar mais alguém da família, eu podia ter dado uma ligação a mais. E aí vem o arrependimento. E aí vem a dor, vem a frustração. Quem já começou 1, 2, 3 projetos e parou?
Às vezes, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, no primeiro não, o Instituto Líder, ele existe como Instituto Líder há 2 anos, mas ele foi criado lá em 2014, Gil. Lá em 2014, como Instituto Prodep, era só do Gisley. No início de 2020, eu entrei como parceiro dele, ainda como Instituto Prodep, e aí veio a pandemia, primeiro desafio nosso. Na pandemia, nós conseguimos formar a turma, investimos, temos treinamento gravado, treinamento online, contratamos uma empresa para fazer o lançamento desse treinamento, essa empresa enrolou para caramba, não lançou. Marcamos turma de outros treinamentos, não conseguimos formar. E sempre vinha a pergunta, inclusive de pessoas próximas: você acha que vale a pena continuar investindo nisso? Mas algo dentro de mim, talvez minha teimosia, dizia o seguinte: você tem 2 missões na tua vida profissional. Uma é ajudar as pessoas carentes a ter acesso à justiça. É o que eu faço como defensor. A outra é ajudar a transformar pessoas, a ampliarem a inteligência emocional, assim como você foi transformado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. A gente veio insistindo, veio mudando o trajeto, veio recalculando rotas, e hoje nós estamos aqui. Não sei quantas pessoas tem, o Éder vai saber me dizer ali, lá depois. 46 pessoas. Maravilhoso. A gente fala para uma pessoa, a gente fala para 46, a gente fala para 300. Não importa o número, quanto mais a gente transformar, melhor. Eu tenho certeza que o que vocês estão vendo aqui, vocês vão replicar lá. Porque vocês são agentes transformadores. Isso é automotivação. É não desistirem no primeiro obstáculo. É olharem para o obstáculo e verem: isso aqui vai me tornar mais forte. E vocês sabem disso. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por um momento difícil, que vocês saíram, que vocês se sobressaíram, e de repente olharam no espelho e falaram: puta que pariu, hein? Você conseguiu. Eu tenho certeza absoluta disso. Só que é muito mais fácil a gente olhar para o negativo hoje. A gente é condicionado a isso, na verdade. A sociedade nos condiciona a isso, a olhar para o negativo. A olhar para o que é difícil e deixar de lado as coisas que nós já conquistamos. E quando a gente tem automotivação, a gente passa a entender que existem dificuldades, mas que elas são superáveis. E a gente passa a entender também que as outras pessoas têm isso. Também passam por problemas. E aí a gente começa a desenvolver a nossa empatia. O que é empatia? É escutar na essência, sem julgamento. É não dar palpite na vida alheia, a menos que a pessoa te peça. Empatia não tem nada a ver com simpatia, a pessoa simpática. A pessoa simpática é aquela que fica sorrindo. Empatia não é isso. Empatia é você olhar no olho do outro, enxergando a alma dele, mas com a plena consciência de que você não sabe o que ele está sentindo, ou o tamanho da dor dele. Às vezes a pessoa não pede a nossa ajuda e a gente quer ajudar do mesmo jeito. E para quem acredita em energia, que nós somos energia, mas é uma dica importante: quando a gente se coloca como herói, a gente está se colocando como superior da outra pessoa. E inconscientemente a outra pessoa percebe isso.
E aí gera muito mais mal do que bem. Então, evite se colocar na posição de herói, exceto se a pessoa pedir ajuda. Quando a gente tem empatia, os relacionamentos interpessoais, a habilidade social, ela flui. As pessoas começam a querer te ouvir como líder. E aí o Gisley falou do líder 360, que lidera para cima, para baixo e o entorno. Quem que é o líder 360? É o cara em que o líder dele vem pedir conselho para ele. E em que ele, mesmo que não dependa, não tenha sido pedido ou determinado que ele faça determinada coisa, ele vai e faz como proatividade. É aquele que, junto dos seus pares, as pessoas na mesma hierarquia que ele está ali para dar a mão e falar, ó, vamos fazer com que os nossos setores se conversem e trabalhem juntos. E é aquele que, acima dos seus liderados, ele se coloca na mesma posição e fala, ó, eu estou aqui, vamos fazer isso acontecer. Esse é o líder 360. Só que esse é o cara com empatia. Que ele vai perceber que o liderado dele, às vezes, está com um problema. E é comum. Eu falei um pouco dos papéis agora há pouco, que a gente traça a linha amarela para não levar trabalho para casa, mas quantas vezes nós não levamos os problemas de casa para o trabalho? A pessoa passa por você e fala, bom dia. Aí você responde, só se for para você. Você está pé da vida porque brigou com alguém, porque o filho tirou nota baixa, enfim. Você está levando um problema pessoal para casa. E as outras pessoas que trabalham com você, não. O que elas têm a ver com isso? Nada. É um problema teu. E quando a gente tem inteligência emocional, a gente tem essa percepção. A gente fala, ó, eu tenho esse problema. Ah, o problema vai desaparecer? Não vai desaparecer. Aí eu falo, vamos deixar esse problema de lado aqui um pouquinho, vamos focar agora no serviço. Que é isso que é importante agora. Porque senão eu vou gerar mais um problema. E aí a gente passa a ter habilidade social, passa a ter relacionamentos interpessoais produtivos. Tem um estudo que foi publicado na Exame, que um dos 10 requisitos, dentre os 10 requisitos mais importantes que as empresas têm contratado hoje para liderança, o primeiro é o soft skill. Soft skill é habilidades interpessoais ou habilidades sociais. Mas para a gente ter uma habilidade, para a gente ter habilidade social, para a gente ter relacionamentos sociais sólidos, verdadeiros e produtivos, necessariamente a gente tem que estar passando constantemente pelo autoconhecimento, administração das emoções, automotivação e empatia. Não adianta eu ter habilidade social no meu trabalho, depois chego em casa eu sou a pior pessoa do mundo. Uma hora ou outra isso vai refletir. A gente gosta muito desses círculos, desses testes em formato de círculo, que a gente chama de mandala, porque a gente normalmente assemelha eles como um pneu de carro. Se vocês pegarem o círculo, a mandala da liderança que vocês fizeram agora, aquele que o Gisley mostrou agora há pouco para vocês, certamente ela não vão estar todos os requisitos do 10. É possível que um esteja no 10, um esteja no 3, um esteja no 5, e assim vai. Agora, se você pôr isso para rodar, o que vai acontecer com essa roda toda quebrada? Em um determinado momento ela vai se igualar, não vai? Ela vai se igualar pelo menor. Ela vai destruindo as tuas habilidades maiores, as tuas maiores habilidades para equiparar ela à tua menor. Quando a gente tem consciência disso, o que a gente faz? A gente olha para as habilidades menores,
com menor número e começa a trabalhar para que elas se expandam.